Será que existe acesso a medicamentos e produtos na periferia da cidade de São Paulo à base de canabinoides? Quem vai responder essa pergunta para a gente hoje é a doutora Manuela Ferreira. Então fique com a gente, porque depois da vinheta ela vai explicar isso e muito mais. Doutora Manuela, é um prazer enorme estar junto com você aqui, né, nessa casa que você vai explicar daqui a pouco onde que a gente está, porque normalmente eu recebo os convidados na minha casa, no meu quintal. Eu confesso que dessa vez a gente está num lugar mais agradável do que a minha casa, né? Então você vai explicar também um pouco para a gente onde a gente está, mas agradecer muito essa parceria, a gente poder estar junto para você mostrar para o Canabinal que existe uma luz, né, no final do túnel para as pessoas que também não têm tanta condição financeira de fazer um tratamento à base dos canabinoides. E eu acho que você, com o trabalho que você vem desenvolvendo, você, segundo a Gabriela Dainese, é uma das principais pessoas para trazer essas informações para a gente. Então, muito obrigada. E eu queria que você começasse dizendo quem é, afinal de contas, a doutora Manuela Ferreira. Primeiro, queria agradecer, porque é uma alegria e é um privilégio poder partilhar de qualquer tipo de conhecimento ou qualquer tipo de partilha de vida com você, né? Sabendo da sua trajetória, enfim. Em segundo lugar, eu sou Manuela, sou médica, tenho 2 anos e meio de formada, né? Então, eu comecei a estudar cannabis na graduação por uma questão afetiva, né? E depois disso, comecei a atender nas periferias da Zona Leste, né, de São Paulo. Sou prescritora, sou médica prescritora de cannabis, estou em formação, então estou me especializando, né, fazendo uma especialização em saúde pública na Faculdade de Saúde Pública da USP, e trabalho com saúde indígena também, né. E no final das contas eu entendi também que todas essas coisas elas se conversam no grande guarda-chuva apaixonante da saúde pública, né? Sim. A questão da cannabis, a questão de que não é só a planta em si, só o remédio, tem todas as questões políticas, né, ao redor, então é isso. Doutora Manuela, conta um pouco para a gente a sua questão, digamos, de afeto com a planta. Como é que você entra em contato com ela ao longo da sua história, ou do ponto de vista profissional, ou pessoal? Como é que foi esse encontro? Ela vem de uma forma muito bonita e generosa, né? Meu pai, ele tem uma trajetória com a cannabis, de luta, de acreditar, né? De vestir a camisa na vanguarda, assim, Quem é o seu né? pai? Eu não sei se todo mundo sabe, né? Meu pai, ele é o Paulo Teixeira, hoje ele está como ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, então lá atrás ele assume essa vanguarda junto com diversos outros atores, né? Então até por uma questão, quando eu estava na medicina eu não tinha nem perspectiva de ter nada, nenhum conhecimento sobre a cannabis na graduação. Então foi algo que eu fui buscando por fora, até para me sentir conectada afetivamente com essa pauta, né, de poder trocar ideia, partilhar em casa, entender o que ele estava fazendo, com quais atores ele estava lutando junto, né? Então a culpa de toda essa generosidade não é dele, a gente pode assim dizer, né? Sim. Porque até hoje a gente não tem, né, nas universidades de medicina, na graduação pelo menos, cursos de cannabis, Tá né, indo de a plantas. passos muito lentos, né? Então, assim, a maior parte das graduações, majoritariamente, não tem nenhum curso. E, na verdade, nenhuma alusão, né? Ao fato de que a cannabis é uma medicação e muitas vezes não deveria ser a última, né? A última opção de um tratamento. Muitas vezes deveria ser a primeira mesmo, né? Isso é Em muitos fantástico. casos. Acho fantástico você estar compartilhando isso com a gente, porque a gente vai para congressos, a gente fica indignado de ouvir assim, às vezes o médico, ele fala isso na palestra, mas nem ele acredita muito nisso. Sim, Ele fala, olha, a sim, gente tem que seguir aqui, né, o sim, que é a nossa sociedade, muitas vezes alguma sociedade específica, uma associação de sim. médicos, mas também não é o que ele acredita. Então, pelo jeito, também não é o que você também não é o que você Sim, acredita. acho que burocraticamente dizendo, até pelo Conselho Federal de Medicina, enfim, um modo um pouco devagar como as coisas andam, hoje, teoricamente, a gente deveria prescrever nos casos refratários de todas as doenças, ou seja, no último, né, é a sua última tentativa, né, quando na verdade, quando você entra ali de primeira, você evitaria
uma iatrogenia com uma série de outros medicamentos que causam muitos efeitos colaterais e que muitas vezes não são eficientes, né, no problema principal, né, que o paciente traz. Já Então, que você está nesse assunto, acho que a gente pode continuar por aí. Eu vou adiantar uma pergunta minha aqui, mas só antes, só dizer o seguinte: eu trabalho com plantas medicinais e fitoterapia há 30 anos, né? E nem cursos de plantas medicinais e fitoterapia a gente tem. Não sim, precisa ir longe, não precisa olhar sim, só para uma planta. É muito maior, acho que a defasagem dos cursos de graduação, biomedicina, né? E outros, porque tem vários profissionais da área da saúde que podem prescrever fitoterápicos, são 7 ou 8. Inclusive os sim. biólogos, como eu, não prescrevo, mas Uhum, poderia pelo meu conselho. uhum. E ainda assim, A nós gente não temos tem uma conhecimento. política de plantas, temos uma política de fitoterapia, mas ainda assim nas nossas faculdades, universidades não temos na grade. Que pena, né? Sim, Mas sim. voltando para essa coisa que eu achei ótimo você falar, da primeira opção ou segunda opção, quer dizer, aquela criança, principalmente síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, que a gente já sabe, né, que o SUS muitas vezes, então ele está aí para oferecer, ela tem que ter passado por todas as tarjas pretas. Eu queria que você contasse um pouco, doutora, essas tarjas pretas, a gente escuta das mães, mas eu queria ouvir de você se é real, né? Que elas podem causar inúmeras reações e elas não são medicamentos, segundo suas bulas, para aquela faixa etária, muitas vezes. Conta um pouco dos riscos desses sintéticos, faixa preta, para depois a gente ir para a reação adversa da planta também. Assim, parte das medicações de psicotrópicos mais importantes para convulsão, para autismo, né, para algumas condições, para algumas doenças neurológicas, não foram feitas pensadas no corpo, em como o corpo da criança funciona, né, com as, com as particularidades. A gente sempre fala na medicina que a criança não é um adulto pequeno. Então, assim, são medicações que foram feitas para o adulto e a gente acaba ali ajustando a dosagem para as crianças. Então, se a gente considerar os efeitos colaterais, vai desde um comprometimento de um funcionamento de um rim. Então, tem um paciente meu que tomava ácido valproico, né, tomou por um bom tempo, um acompanhamento, né, um pouco precário, assim, e ficou com comprometimento de um rim, e hoje só tem um rim aos 5 anos de idade. Então, né, a gente pode pensar num extremo, assim, e nos outros por exemplo, do paciente apresentar tolerância, né? Então, alguns desses fármacos, por exemplo, o paciente vai muito bem no início, risperidona. Muitas das mães referem isso com risperidona, por exemplo, de que começa a dar muito resultado no início e depois você precisa avançar na dose, né, Aumentar. para fazer efeito. Então, é, acho que a gente consegue pensar desde o pequeno, de como impacta, né, de muitas vezes, por exemplo, você está tomando um remédio, que muitas vezes a criança vai sentir mais o efeito colateral e de não responder, mas continua tomando, porque se tirar, piora. E por que Então, você acha, doutora Manuela, por que você acha que tem essa exigência de que tem que ser para o refratário, ou seja, uma segunda opção? Então a criança, me corrija se eu estiver errada, pelo SUS ela tem que passar por toda essa faixa preta para provar que não fez o resultado, para depois ir para a nossa querida planta. Por que que tem essa questão? eu acho que tem uma questão muito complexa e profunda, social e política, do porquê que só agora a gente está abrindo a porta e está abrindo a porta nos últimos casos, né? Então tem toda essa questão da estigmatização da planta por tanto tempo, tem toda uma questão de um poder econômico mesmo, de que não é interessante uma planta. Se eu sou indústria farmacêutica, se chega uma planta que vai bem, que pode ajudar em muitos casos de Parkinson, de Alzheimer, de autismo, de dor crônica, de ansiedade e depressão, e a pessoa pode cultivar no jardim de casa, eu não, se eu tiver poder político, influência política, econômica para brecar isso, né? Então acho que a gente começa a entrar numa seara assim que é muito complexa e muito profunda, e é por isso que a gente está entrando na porta de trás com muito atraso, né? Essa porta está indo assim, ela tem ali precisa colocar como é que chama aquele negócio para WD, né? Deve ser uma porta camarão, porque tem ali muitos problemas. É Ótimo, difícil, muito né? bom. Mas conta um pouco então agora de você. Você atende aonde, assim, em que Uhum. locais? Quem são esses Uhum. pacientes? E depois você fala das doenças, tal. Eu trabalho essencialmente no SUS, então eu trabalho em unidade, né, em AMA. Hoje também eu faço os meus atendimentos privados e também agora, com muita alegria, com muita felicidade, eu estou trabalhando com a Flor da Vida, né?
que é uma associação, inclusive, que abriu as portas, foi a primeira associação, né, depois de algumas tentativas, que abriu a porta para a gente conversar e para poder acolher essas mães da periferia que eu atendia, né, que eu sabia prescrever, e eu pensei, como é que a gente vai conseguir o óleo? Como é que a gente vai conseguir realizar esse tratamento? Então, a Flor da Vida, ela é primeiro que abre as portas e diga, vem que a gente pode ajudar, a gente tem condições, vem que o nosso trabalho essencialmente é esse. O que Que deveria, ótimo. na verdade, ser o trabalho de todas as associações, né? Essencialmente, as associações teriam esse caráter também, né? De reverter, pelo menos uma parte, para um trabalho social, né? Ah, mas então conta mais, isso eu não sabia. A Flor da Vida, ela alimenta essa rede do SUS? Não necessariamente com o SUS, né? Pelo que eu entendo, como médica prescritora, né, da associação, é que eles têm convênios, né? Na verdade, são parcerias. Acho que Tá, a palavra não é nem convênio, são parcerias tá. que eles fazem de forma com caráter absolutamente social. Com Então, alguns polos sim, na periferia de São Paulo. movimentos políticos, polos de periferia. O que eu entendo da Flor da Vida hoje é que onde está precisando e as pessoas sinalizam, eles fazem esse diálogo, Chega. né? Eles vão até essas pessoas, eles vão até essa realidade e se conectam para ver como que eles podem auxiliar. Tá. Os seus pacientes são crianças, são idosos? Que Tem doenças? de tudo. Como eu estava atendendo num pronto atendimento de pediatria na Zona Leste, tinha muita criança com autismo, com epilepsia, mas também atendo pacientes com dores crônicas, com Alzheimer, pacientes paliativos, né? Ansiedade, depressão. Tem muitas condições, na verdade, né? Diversas. Redução de danos. E a pessoa às vezes quer parar de fumar numa quantidade, parar de fumar cannabis numa quantidade, sei lá, fuma 3 cigarros por dia, por exemplo, e quer tentar diminuir. Então a gente usa o óleo também para Que é reduzir danos. antiadição, tem estudos, ensaios clínicos já, fase 2, mostrando que ela é uma planta antiadição, não só para tabaco, como para álcool também, né? E isso você tem usado. Você quer contar algumas experiências tuas? Eu acho que assim, com álcool eu não tive muita experiência, mas com maconha fumada, sim. E geralmente os pacientes respondem muito bem. Se a gente está pensando em redução de danos e não numa radicalização, né? Se o paciente vem também com essa demanda de reduzir danos, geralmente os efeitos são muito positivos, assim, né? Quando a gente tem todas essas condições que a gente viu, né? De uma terapia, de várias outras coisas envolvidas que não somente o óleo, né? Isso, Carolina Nossetti, a doutora Carolina Nossetti, gigante, ela sempre fala isso. sim. O óleo de cannabis nunca pode ser tratado como uma bala de prata que vai salvar, que vai... Não. Tem todas as questões, por exemplo, que a gente viu dessas terapias, né? Multidisciplinares que auxiliam nesses tratamentos, né? Então é isso, quando a gente fala também que costume muito bem, a gente pensa também nesse paciente que também tem esses outros suportes, né? De outras terapias, de um nutricionista, de um psicólogo, né? De uma psicoterapia, enfim. E você tem casos assim, algum que te chama muito a atenção, que você queria dividir com a gente, assim, que te marcou, sabe? Que você falou, nossa. Acho que os que mais me pegam, assim, os que mais mexem comigo, com certeza, são as crianças com autismo, né? Muitas não verbais que começam a usar o óleo e começam a falar, mamãe, te amo. Então, e as mães, elas compartilham isso num grupo que a gente tem, né? De seletividade alimentar e dizer, doutora, é a primeira vez que eu ponho tudo no prato e meu filho come tudo. Então, assim, isso reverbera de uma forma muito intensa dentro de mim. Quando essas mães começam a olhar para os filhos e relacionar com os filhos de outra forma, e eles começam a se relacionar com o mundo de outra forma. E demora? Depende, para cada paciente, nunca dá para falar, né? É uma planta, é um fitoterápico, então a gente vai pensar em cada corpo. Tá. Mas geralmente os efeitos são muito rápidos, assim, se a gente for pensar, né? Semanas, meses? Assim, tem muitos pacientes que depois de uma semana a mãe já começa a falar, tá diferente, tá legal, tá, abriu o apetite, ou enfim. Parece Mas que. tem paciente que depende o ajuste, né? Tá. Demora um pouquinho mais, precisa de um pouco mais de carinho, de paciência, de cuidado, e ali uns 2 meses você vê mais paciente mais equilibrado em relação às queixas. E acertar óleo também, eu imagino, né? Sim, Você quer dividir um pouco disso? Quer dizer, não é tudo, né? Bom, a gente é, tá onde, né? sim. A A gente gente... está aqui no cultivo da Associação Flor da Vida, né? E aí é isso, acho que é uma associação que dá um baile pra gente, ensina de que é isso. Não adianta só, ainda mais uma associação, né?
ser um dispensário de óleo, tem que somar essas outras terapias para que a gente consiga ver também um efeito mais integral do óleo, né? E a gente viu, né, que aqui na Flor da Vida vocês têm 8 óleos. E aí é que entra essa questão que a gente estava falando com os seus pacientes, quer dizer, você vai ter que usar o óleo, tá certo? De acordo com o que você entende ali da doença, e essa flexibilização, então vamos mudar, isso é comum, isso Sim, é sim. Na natural? verdade, sim, a gente vê o perfil de queixa, o perfil da idade, etc, para poder até prescrever esses óleos. Tem paciente, por exemplo, com seletividade alimentar, que estranha muito o gosto, o cheiro do óleo, e às vezes a gente não consegue um fitoterápico vindo de uma associação. Então, tem o importado, tem o de farmácia, tem o de associações. Então, Sim. hoje a gente tem diversos produtos, diversos tipos de remédio, né? Sempre Isso. lembrar, é importante lembrar que é isso, né? Se a gente está pensando numa planta, num fitoterápico, quanto mais perto da planta, mais a gente vai conservar as Isso. propriedades da planta. Inclusive, Então, no congresso, desculpa, te cortei, mas imagina. nesse congresso brasileiro que acaba de acontecer agora em maio em São Paulo, foi trazido muito problema de reação adversa com os canabinoides sintéticos. Porque é isso, uma coisa é o que está aqui dentro, está tudo aqui, ó, eles estão lá agindo entre eles, um facilitando o outro, né? Quando eu vou e eu tiro só um, que é o tal do CBD, já é um Sim, fitofármaco, já não é um fitoterápico. E sim, aí eu aumento dose, aumento chance de reação adversa. sim. Quando eu pego isso e tento sintetizar, então, claro que eu vou ter, como fala o Lauro Pontes, né? Para que eu vou fazer uma banana sintética se eu tenho tanta banana? É um Sim, prestão, né? sim. Isso foi só um trocadilho que eu sempre gosto de citar a frase dele. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: é óbvio que alguma reação adversa vai ter, mas vamos pontuar em relação a quê? Em relação ao sintético, em relação ao É. fitofármaco ou a esses que você está prescrevendo? Na tua realidade, com esses óleos que você usa, quais as reações adversas que você tem observado? Acho que o grande, assim, a potência do remédio também é o fato de o ajuste sendo devagar, né? A gente dosando e acompanhando o paciente, os efeitos colaterais eu considero, olhando outros psicotrópicos e fármacos né, convencionais, eles são muito respeitosos, assim. Então, passou um pouco da dosagem, o paciente pode apresentar sono, pode apresentar, por causa mais do veículo, né, do óleo, um pouquinho de fezes mais pastosas, às vezes pode apresentar um pouquinho de tontura, né? Então, vai depender muito de cada paciente. Mas, para mim, por exemplo, o mais comum que chega é sonolência mesmo. Ah, tô com sonolência diurna. Então, tudo bem, vamos diminuir, vamos um Reduz, né? passinho para trás, Isso. né? Enquanto não estava na dosagem que não estava com sono, e vamos um passinho para trás para que, na verdade, você fique ativo, né? Ótimo. E também tem essas questões dos sintéticos ou dos isolados, né? Que muitas vezes vai isolar o CBD, né? Que também é um discurso que se vende muito fácil, Para sair da né? planta. Economicamente muito, É. muito favorável, mas que efetivamente, né, quando a gente vê o CBD isolado no paciente, é muito menos eficiência. E aí você tem que entrar com uma dosagem mais alta, então você vê o efeito colateral mais alto E também, aquela né? curva em U invertido. Se você aumentar muito a dose, você Você vai. perde o efeito. Quando você dá Sim, o full spectrum, que é ela toda, sim, você vai, aumenta, chega num platô, você não perde o efeito, né? sim, Isso é fitoterapia. sim, É por isso sim. que é tão importante, né? A gente usar. E muito doido, assim, a gente tá deslumbrado com uma planta que, na verdade, a gente acho que se distanciou tanto disso tudo, é a indústria farmacêutica, é caixinha, Que é o produto sintetizar, né? sim, que assim, que é isso, a gente precisa voltar no encantamento do que é o É, mais simples possível, que as plantas e a natureza sim. têm um poder de cura É. que, assim, enfim, a E gente aí perdeu a dimensão, né? entra muito preconceito mesmo em relação ao THC, que as pessoas, nossa, altera a percepção. Como se Bom, fosse vilão, né? não, porque não vai por quê? Porque você tem ali uma dose máxima, tal. Mas se você pegar, é uma hipocrisia, porque se você pegar o Zolpidem, que é um sintético super, agora a gente está vendo o quanto que está sendo restrito a sua prescrição, que não era. Mas até Sim, a alucinação é uma sim. reação adversa, a depressão. Quer dizer, quando é o que você disse, tem reação adversa? Tudo tem. Uhum. Até cenoura em excesso, né? Mas se você for comparar, é muito Sim, ínfimo, né? sim. Agora também, doutora, uma coisa que eu escuto bastante é assim, ai, não funciona, nossa, já tentei tantas vezes. E às vezes a pessoa simplesmente pinga na língua, de qualquer jeito, Sim, vai, escova dente. Então, sim. tem, né, uma orientação que você poderia, assim, fornecer para as Sim, é pessoas? comum que venham pacientes, assim, na consulta dizendo: "Eu já tive uma experiência, mas com óleo, mas não deu muito certo, não funcionou para mim". Eu digo: "Calma lá, É. vamos lá, senta, vamos conversar.
como que foi, teve acompanhamento, não teve, o que estava fazendo, né? Então, assim, em suma, são coisas, desde coisas muito simples, desde orientar muito bem essa pessoa até alguém que oriente, que escolha, né, um óleo que seja adequado para queixa, para a demanda que o paciente traz, né? E além disso, orientar muito bem, desde coisa que parece muito óbvia, por exemplo, a melhor absorção do óleo é na mucosa oral. Então a gente faz o uso sublingual e orienta o paciente, ó, deixar 2 minutinhos assim na boca. Pode até, né, fazer uma massagem para, né, com a língua para poder ter maior área de contato com a mucosa, né? Evitar logo depois de tomar água ou engolir, até porque quando a gente ingere o óleo, ele tem um efeito de primeira passagem pelo fígado e a gente perde mais de 50% do efeito do óleo. Então, assim, uma boa orientação, inclusive para dizer, vamos começar devagar e avançar devagar. Deu sonolência? Vamos voltar. Então, quando a pessoa está sozinha ou quando ela não tem essas instruções básicas bem feitas, ela pode coletar mais efeito colateral, ela pode desanimar, ela pode estar achando que não fez efeito. Então, nossa, mas estou tomando 8 gotas, mas como que você está tomando? Eu engulo. Então, assim, precisa de uma boa orientação, desde o mais básico até uma orientação da gente sentar com o paciente e dizer quais são as suas possibilidades, por exemplo, de como você se alimenta. Isso. Quais são as possibilidades de, se essa alimentação não for adequada, da gente tentar a ajuda de um nutricionista. Você está fazendo psicólogo? Porque, assim, se a gente está, se a demanda é ansiedade, quais são os gatilhos para essa ansiedade, né? Então, assim, tornar os processos mentais mais conscientes também, junto com todos esses outros cuidados, né? Acho que é isso. Ter uma boa orientação, uma boa rede de cuidado na medida do que é possível para aquele paciente, né? Ter a sensibilidade social também de saber até onde a gente consegue ajudar, né? Esse paciente está no SUS, então como é que a gente pode tentar fazer pontes com esse paciente para que ele tenha para muito além do óleo, né? Então... E também é verdade, eu não sei, eu estou te perguntando, que é muito importante que a pessoa utilize o óleo, se for sublingual, existem várias, né? A gente tem um episódio, uma isca aí no Canabinal mostrando 45 formas de uso. É que no Brasil a gente não tem todas, então supositório, óvulos vaginais, enfim. Quando a gente está falando no Brasil, a gente fala mais de sublingual mesmo. Sim. Muito embora agora a Anvisa já aprovou também o sublingual e o dermatológico, né? Até então era só o oral e o nasal, né? Mas enfim, alimentar-se antes de usar o óleo ou depois? Com gordura, sem gordura? Isso, né? É bom sempre o paciente não estar de jejum, se alimentar antes de tomar o óleo e até próximo das refeições é legal ingerir uma gordurinha boa. Por exemplo, uma castanha de caju, um pedacinho de abacate Não ou precisa um ser bacon, azeite. né? Não Se precisa ser falar bacon. assim, meu filho já vai, Melhor nossa, não. oba, né? Não precisa ser bacon, Melhor não, não. gente, pode ser uma castanha, tá? Uma gordurinha boa, né? Porque ajuda, inclusive, na absorção do óleo. Então, são essas pequenas orientações. Se a gente ajusta bonitinho com o paciente, se a gente conversa, orienta, o tratamento tende a ir muito bem. É isso, né? É isso, acho que é isso. Bom, acho que seria muito importante se você quiser compartilhar. Você já começou a falar um pouco, mas assim, como que foi a tua formação em termos de cursos, desafios maiores que você enfrentou e enfrenta em relação a isso? E quem está começando ali, né, que está ouvindo aqui a gente, um médico jovem como você, você não é tão jovem assim como Não. médico, você só é jovem como pessoa, né? Mas assim, o que que você daria para essa pessoa de dica? Né, que você gostaria, sei lá, de ter recebido, né, quando você estava querendo se lançar e que talvez não tenha recebido, Sim. que você poderia repassar? Como a gente não tem isso na graduação, a gente sai meio no escuro, assim, é meio, nossa, e a gente fica entre a gente, assim, entre os médicos. Mas como é que a gente faz? Muita gente pergunta isso, mas como é que eu faço para prescrever? Primeira coisa, pegar um bom curso de referência, tem curso, né, da doutora Eliana, do Padre Ticão, Da Gabi, enfim, da da Gabi, da Gabi. Inés, da Unifesp, pegar um bom curso de referência e desconfiar um pouquinho daqueles que são muito mercadológicos, não, o básico bem feito para a gente ter noção do total que cerca as questões da cannabis. Não é só aprender a prescrever, é entender como que eu prescrevo o óleo de uma associação, quais são as características do óleo de uma associação. Então, tem várias questões sociais e políticas envolvendo a questão da prescrição da cannabis. Né? Não é só a gente se enfiar no consultório, prescrever, e aí se não, assim, quando chega até nós médicos, chega que o mais seguro, isso eu já ouvi, eu acreditava no começo, era o remédio de farmácia ou o remédio importado, porque tinha mais controle, mais segurança disso. Então, assim,
Primeira coisa, a gente se informar. E se informar nesses cursos, tentar buscar cursos mais antigos, né, de referência, que envolvam múltiplas vozes de diversos profissionais. Essa é a primeira coisa. Então, hoje em dia, agora está estourando, né, tem um boom, as pessoas entenderam que cannabis rende muito capital. Então, assim, tentar ir pelo caminho mais, né? Então, assim, são cursos mais conhecidos, mais conceituados, da gente fazer esses cursos. Hoje é por isso, porque a graduação, a maior parte delas, majoritariamente, não oferece nenhum tipo de conhecimento sobre a terapia canabinoide. Então, a primeira coisa é fazer esses cursos. E eu acho que, para além dos cursos que eu fiz, a minha escola de vida tem sido estar junto com todos os fatores que envolvem a terapia canabinoide. Entender o que é uma associação, entender os meus pacientes, não só aquele que chega até o meu consultório, né, mas aquele paciente da periferia, né, que é majoritariamente para quem eu prescrevo, né. Então, acho que estudar muito, na medicina a gente faz isso do início ao fim, e é continuar estudando, se aprofundar. Às vezes a gente fica só muito no conhecimento médico, mas quando a gente senta com as pessoas das outras áreas, a gente tem essa, né, essa humildade de entender o quanto a gente não sabe, aí, assim, é um prato cheio, assim. Eu tenho aprendido muito, né, com as pessoas que plantam, com as pessoas que fazem uso, com as pessoas... Eu ouço todo mundo, meu ouvido ele tá super aberto, eu tô absolutamente permeável, porque é assim que eu tô aprendendo a oferecer um melhor cuidado com os meus pacientes também. Tem todo um conhecimento aí ancestral, milenar, com a questão da cannabis, que não foi registrado. E de alguma forma isso fica nas pessoas também. Então eu ouço todo mundo para que eu possa também prescrever da melhor forma possível. E outra coisa que tem me ajudado muito é estar perto de bons profissionais, de eu entender as minhas limitações, até né, não tenho 10 anos prescrevendo e trabalhando com cannabis, então eu sempre dou um jeitinho de fazer partilha com aquelas pessoas que sabem muito mais e estão há muito tempo na área. Gente, eu saco mesmo, dizer, oi, vem cá. Me ajuda. Eu vou te mandar essa mensagem, desculpa É, o horário, mas assim, será que você pode me ajudar com o claro. caso? O que você acha sobre isso? Você pode partilhar um olharzinho sobre aquilo? Então, isso vai, Sensacional. acho que vai... Agora, te ouvindo assim, é uma coisa que eu fiquei pensando, o desafio é enorme para um médico que se arrisca, eu estou usando esse verbo, claro que é, né, se arriscar, claro que não é esse o verbo mais correto, mas no Brasil, com todo o A gente se preconceito que a arrisca. gente tem, com todas essas associações de psiquiatria, né, enfim, por que o desafio é grande? Porque a gente tem centenas de artigos sendo publicados, às vezes por dia. Então, a gente tem mais de 70 mil artigos científicos publicados no banco de dados Scopus, e ainda tem gente falando que não sabemos nada sobre a planta. Né? Assim, é quase uma heresia mesmo. Né? Então, e eu fico imaginando assim, você estudou no livro Hangdale, eu estudei, fiz biologia, você estudou fisiologia humana no Hangdale, eu também. Você sabe que sistema canabinoide já está lá, capítulo 20. Olha só. Então não existe mais falar assim, ah, mas isso não, isso é coisa de, sei lá, maconheiro. Não sei se o YouTube vai cortar, mas, né? Sabe assim, desculpa, você é bem-vinda, assim como Alecrim, assim, você não tem culpa, tá? Das pessoas acharem que você é um demônio. Vamos aqui fazer uma terapia com elas, uma psicanálise, né? Então, assim, esses profissionais, eles não se dão conta, muitos médicos, que isso atinge todas as áreas, é cardiologia, é pneumo. Por quê? Porque se a gente sabe que ela age em todos os praticamente receptores de outros sistemas, as pessoas têm que se adaptar. Então, eu, se fosse médica, ia ficar desesperada, porque eu ia pensar assim, nossa, eu tenho que dar conta dessa atualização e ela é diária, tá? Ela é diária. Sim. Eu não posso simplesmente pôr lá meu diploma na parede e falar, estou aqui atendendo, agora eu sou um cardiologista e tá tudo bem. Não! Sim. Você vai ter que ir estudando. Claro que isso já acontece com todas as áreas, mas muito mais com a cannabis. Por quê? Porque toda hora sai alguma coisa, né? Sim, sim. Bom, doutora, então vamos responder a pergunta que deu de tema, né, título a esse episódio. Será, né, que na periferia existe acesso aos medicamentos e produtos à base dos canabinoides? É uma pergunta muito complexa, mas de forma geral, eu entendo, até por atender na periferia da Zona Leste de São Paulo e por conhecer pessoas que atendem, etc., que não. Hoje em dia já é uma realidade para as pessoas que podem pagar, né? Uma movimentação como a Associação Flor da Vida, por exemplo, que realmente democratiza o acesso, né? Ela tem chegado, né?
Só que a gente está pensando no Brasil inteiro. Então, nas periferias, Tem de forma chegada na geral. periferia da cidade de São Paulo, é isso que você Na tá. cidade de São Paulo, ou, né, com uma parceria com a MST, mas assim, se a gente pensar de forma geral, é uma ação muito isolada. A gente está falando de quantas associações Mais de grandes no Brasil? 200, né? Então, assim, e para quem que essas associações, né, que deveriam ter também um caráter social de reversão, né, para as questões sociais, para o atendimento social, quantas delas estão realmente, efetivamente, fazendo, né, cumprindo esse papel social? Porque não, os óleos não têm chegado. Na verdade, na medicina, o óleo de cannabis virou um artigo de luxo, né? Então, quando era a maconha fumada que foi estigmatizada, criminalizada, aí fica, né, nas costas do povo preto, pobre, periférico. E isso dizima pessoas, fragmenta famílias, né, estigmatiza. E aí, quando a gente coloca dentro de um vidrinho, põe um rótulo afável, né, coloca o título de algo medicinal, então isso agora começa a aglomerar vidas, né? Se é algo positivo, a gente afasta isso, assim, o poder econômico, né? A maior parte das pessoas da periferia não tem acesso, porque o óleo hoje em dia, seja o de importado, seja os de associação, que às vezes até se equiparam ao preço do óleo importado, ou óleo de farmácia. Não, a gente não tem a democratização do acesso, esses óleos, essas pessoas não estão sendo tratadas na periferia, e mesmo com uma lei que acho que a gente tem que, né, tem que vibrar por estar acontecendo, a passos muito lentos, né, e de maneira muito limitada, mas está acontecendo, mesmo com isso, isso ainda não acelerou o processo de que a terapia canabinoide chegue até a periferia, que as pessoas se beneficiem dessa planta. Então vamos lutar para isso. Minha entrega diária para isso. Eu sei, por isso que você está aqui. Agora, eu queria te agradecer por você ter trazido a gente para esse ambiente, o mais verde de todas as entrevistas. Muito obrigada por esse encontro. Foi maravilhoso. Agradeço muito Eli, né, Vitória, agradeço muito a Flor da Vida por esse acolhimento, assim, eu não posso esquecer o que me trouxe até aqui. E o que me trouxe até aqui foi ouvindo as mães sem dormir, mostrando vídeo, chorando, roxas às vezes de dizer, meu filho tá me mordendo, meu filho tá batendo a cabeça na parede, meu filho não come, ele tá gritando. Então eu ficava sem dormir, porque eu não tinha uma solução para isso. Eu falei, meu Deus, eu só sei prescrever, ponto. Como é que essas crianças vão tomar o óleo, como é que elas vão conseguir acessar? E aí eu sou muito grata ao presidente, eu agradeço a associação inteira, que tem vários personagens apaixonantes. Agradeço muito, né, em nome do Enor, do presidente Enor, da Flor da Vida, da Mônica Dallari, né, e o Eduardo Suplicy, que também fizeram essa ponte, que reverberou hoje no cuidado, no atendimento e na vida de tantas crianças e de tantas famílias. Né? Do verdadeiro acesso, se a gente pensar no acesso, na democratização da terapia canabinoide, da planta que chega e cuida com carinho, aí a gente está falando desse trabalho, né? Perfeito. Muito obrigada. Obrigada.